Irmãos, vai aparecer aí na tela para vocês o Salmo de número 100, que é o Salmo que Deus reservou ao meu coração para compartilhar com vocês nesta manhã. Vamos ler ele, são só 5 versos. Eu vou começar, vocês leem o 2 e assim por diante. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos criou e a Ele pertencemos. Somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças e seus pássaros cânticos de louvor. Deem graças e louvem o seu nome. Leiam comigo. Pois o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre e a sua fidelidade por todas as gerações. Amém. Selma já orou para que Deus nos abençoe e que a sua palavra seja viva nos nossos corações. Essa versão do Salmo 100 que nós lemos é a versão da Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora. Quem é de igreja já há alguns anos, talvez saiba até de cor esse salmo, até por causa de uma canção muito famosa da década de 80, década de 90, Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. É o linguajar mais clássico, mais robusto, belíssimo também, que é muito peculiar ao livro dos Salmos. Esse salmo é especialmente pequeno e ele é muito claro de nós observarmos qual é o objetivo. Não é daqueles salmos que nós precisamos de um aparato crítico, de comentários bíblicos, analisando todo o contexto histórico, cultural, para a gente compreender da melhor forma o que o salmista e, consequentemente, Deus está querendo nos dizer. Não. O salmo é muito claro, você lê o salmo e você percebe que é um salmo de louvor, que é um salmo de adoração, que é um salmo de ação de graças. O salmista está lembrando a respeito de Deus, está em júbilo, está regozijante, está alegre. Então é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com você nesta manhã, olhando cada expressão desse salmo, e como que isso faz sentido na nossa vida como discípulo de Jesus? O salmista escreveu há milhares de anos atrás, num período em que Jesus ainda não tinha vindo à Terra. Ele sabia, ele conhecia Deus por meio da criação, por meio dos profetas. Ele mesmo tem uma voz profética aqui. Ele sabia que Deus iria fazer algo grandioso na história da humanidade. E a sua adoração a Deus aponta para o que Deus já tinha feito, para o que Deus estava fazendo e para o que Deus faria. Nós estamos em 2018 e lemos esse texto antigo e já sabemos o que Deus fez. Ele enviou o seu Filho, Ele nos salvou, Ele nos regenerou. Mas ao mesmo tempo, assim como o salmista, a nossa fé hoje também aponta para o futuro. Porque Deus já veio, nós estamos diante dessa mesa, porque celebramos a vinda de Deus, Jesus. Ele morreu e ressuscitou por nós, mas o mundo ainda não está perfeito. Como a Sônia orou agora há pouco, como nós comentamos, o inimigo está ao redor. Nós ainda ouvimos sobre guerra, rumores de guerra. Um mosquito ainda tira vidas numa nação até desenvolvida como a nossa. As pessoas ainda fazem maldades, atrocidades contra outras pessoas. Então, a nossa fé como discípulo de Jesus hoje, assim como a fé do salmista aqui no Salmo 100, lembra que Ele nos criou, o que Ele fez, o que Ele está fazendo, mas aponta para o futuro. Quando nós falamos, Maranata, vem Senhor Jesus, Senhor, acaba com essa corrupção, Senhor, acaba com essas enfermidades, acaba com a dor do luto, a dor da morte. Senhor, nos ajude, nós estamos apontando para um momento específico da história, segundo a promessa bíblica, a promessa do próprio Cristo,
que ele voltará e nós não teremos mais sofrimento algum. O ponto que eu quero refletir com vocês a partir dessa introdução é o seguinte: como viver até que ele volte? E o Salmo de número 100 nos ajuda bastante nisso. Pode voltar nos 2 primeiros versos? A gente vai passando um por um, Gerson. Ele começa dizendo: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Esse aclamem é quase um sinônimo de clamar mesmo, de rogar, de pedir. As versões antigas, né, Almeida, tanto a corrigida quanto a atualizada, traz essa expressão: celebrai, com júbilo, aclame. Ou seja, é um grito, mas esse grito aqui, diferente de outros salmos, não é um grito de socorro. Não é o grito do tipo: Senhor, eu preciso de ti desesperadamente. O que o salmista está nos chamando, e sempre que eu falar salmista aqui, tá, irmãos? Compreendam que é a palavra de Deus. Foi o salmista que falou, foi o salmista que escreveu, mas aprove a Deus transformar essas palavras em uma orientação para as nossas vidas. Então é o próprio Deus falando para a gente hoje, tá? Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, no sentido de reconheçam, e vai aparecer isso depois, reconheçam que Ele é Deus, deem glória, deem louvor, pare a vida agitada, corrida que você tem na sua casa, no seu emprego, com tudo que você faz na sua semana, e aclame ao Senhor. E é curioso que ele diz todos os habitantes da terra. O mesmo salmo vai falar sobre o povo de Deus, um povo que Deus chamou de forma especial. Hoje, a igreja, os seus discípulos. Mas no início do salmo, essa abertura do salmo, esse salmo muito provavelmente era uma canção, muito provavelmente esse salmo ele era cantado quando as pessoas em romaria, né, caminhavam em direção ao templo, porque o salmo fala de portas de entrada. Então há essa especulação, não podemos ter certeza, mas é possível. E ele faz essa abertura dizendo: olha, aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Você pode imaginar o povo de Israel caminhando em direção ao templo, caminhando em direção a Jerusalém, e eles encontrando nas cidades, nos povos, nas vizinhanças, diversos povos pagãos, que não criam em Yahvé, Jeová, que não criam no Deus, o Senhor do Antigo Testamento, que também é o mesmo do Novo e é o mesmo hoje. Essas pessoas, esses discípulos, esse povo de Deus, eles olhavam falsos deuses, eles olhavam falsas adorações, e ainda a adoração a falsos deuses, melhor dizendo, e ainda assim eles falavam: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. O que Deus quer nos dizer aqui com isso? Algo muito importante. Deus é rei. E quem é rei não deixa de ser rei se alguém que é súdito, ou enfim, alguém que não é rei, não o reconhece como rei. Eu quero falar um pouquinho sobre essa realeza de Deus. Por quê? Porque o Salmo continua dizendo: sirvam ao Senhor com alegria. Aqui está algo muito importante de aplicação para o nosso dia a dia. Primeiro, a alegria é a marca do verdadeiro discípulo. Você pode estar gripado, você pode estar com a coluna arrebentada, você pode estar com a conta vermelha, você pode estar com problema no casamento, você pode estar de luto, você pode estar passando pelas maiores tribulações e provações que você já passou. A alegria ainda é a sua marca registrada. Sabe aquela coisa de a pessoa te conheceu hoje e ela comenta amanhã com alguém: poxa, o Gerson é um cara gente boa, né? Um cara animado, eu gostei dele, eu gostei desse contato que eu tive com o Gerson. Mal sabe a pessoa que o dia que ela conheceu o Gerson estava mal, muito mal. Mas a marca, a característica, o perfil desse povo de Deus
é alguém que tem alegria. E por que ele serve com alegria? Aqui a gente pode fazer um contraste com o religioso. O religioso, ele entende o seguinte: eu preciso agradar a Deus, porque se eu agradar a Deus, Ele vai abençoar a minha vida. Ele serve a Deus? Serve. Mas não serve com alegria. É a mesma relação de alguém que é empregado, trabalha para uma empresa, você não tem prazer nenhum no trabalho que você faz, mas você trabalha porque aquele patrão, ele vai te dar um pagamento no final do mês, e aí você se prende, é um peso para você ficar 8 horas por dia, às vezes 10, naquele lugar. Você não está servindo com alegria. Mas quando você tem um propósito da sua vocação, você fala, não, eu fui chamado para trabalhar nisso, essa indústria, essa empresa, esse comércio, é algo que está relacionado com a minha vocação, e eu trabalho com prazer. Claro, o salário é importante, mas não será o mais importante para você. E sim a sua satisfação, a sua alegria no que você está fazendo. Muitas pessoas buscam um relacionamento com Deus, servir a Deus, sem alegria. Isso não faz o menor sentido, mas é muito comum. Tanto é comum que nós temos aqui um salmo escrito por um discípulo, por um representante do povo de Deus, e ele está falando, olha, não se esqueçam, aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Não se esqueçam, sirvam ao Senhor com alegria. E ele continua. E essa continuação é muito interessante para a gente falar um pouco sobre realeza. Reconheçam, ou melhor, apresentem-se diante dele com cânticos. Presta atenção nessa expressão que aparece aí na NVT. Apresentem-se diante dele. O cântico, só um parênteses aqui, o cântico está relacionado à frase anterior, à alegria. Né? Quando a maioria das pessoas, existem exceções, mas a grande maioria das pessoas, quando estão alegres, elas cantam, até os desafinados. Ou assovia, ou está ouvindo uma música, começa a cantarolar, ou lembra, ou canta mentalmente. Quando nós estamos tristes, dificilmente nós cantamos. Quer seja no chuveiro, quer seja no carro, quer seja andando pela rua. E o curioso é que quando uma pessoa está feliz cantando ao nosso redor, isso se torna irritante quando a gente está triste. Mas que irritante esse cara assoviando na minha cabeça, cantando, e é irritante, percebam, é incompatível. Você imagina um pedreiro que está feliz e ele faz o seu serviço cantando ou assoviando. Aliás, assovio e pedreiro é quase sinônimo. Mas um pedreiro brigou com a mulher na noite anterior, está danado da vida, e aí os dois estão trabalhando juntos. Um está assoviando alegre, o outro está muito chateado. Vai ter um atrito em algum momento. E na igreja isso também acontece. Toda igreja, eu não estou mandando recado para o Jardim América, nem para nenhuma outra igreja. Toda igreja, todo conglomerado de pessoas, quer seja numa construção, quer seja numa igreja, nós vamos encontrar pessoas em estado alegre, em estado triste, chateado. O que o Salmo e Deus está querendo nos dizer aqui é o seguinte: não percam a alegria de vocês, cantem com júbilo ao Senhor, não percam a alegria de vocês diante das circunstâncias difíceis da vida. Porque, adiantando o que vem ali na sequência, porque eu sou Deus, porque eu sou o pastor de vocês, vocês são o meu povo, eu chamei vocês, vocês são o meu rebanho. Não tem motivo para vocês perderem a alegria. Então, a alegria do verso da frase anterior está conectada com o cântico dessa frase que nós estamos vendo agora. Agora, apresentem-se diante dele. Meus amados irmãos, essa para mim é a imagem
clara para nós nos lembrarmos que Deus é Rei. Que nós somos súditos. E eu não sei vocês, para mim, é muito didático eu lembrar que eu sou súdito de um rei. Eu subi aqui para demonstrar para vocês. É como mesmo se aqui estivesse o trono do Deus do universo, ele é rei, e esse apresentem-se significa eu estou no meio do meu dia a dia, da minha semana, eu estou conversando com um, pagando conta, indo no médico, papapá, papá, mas lembrem-se, apresentem-se diante do rei. Apresentem-se. Ele é rei. Nós não estamos aquém no universo. Nós não estamos sozinhos neste mundo. Apresentem-se diante dele com um cântico. Reconheçam, verso seguinte, que o Senhor é Deus. Aqui também tem algumas aplicações muito didáticas para as nossas vidas. Reconhecer que o Senhor é Deus, eu reconhecer. Uma coisa é você ouvir a gente cantando, o pastor falando que Deus é... Não. O salmista está falando de algo pessoal. Você, para tudo que está fazendo, apresente-se diante do rei e reconheça, você, que este rei é Deus. É o Criador do universo. Imediatamente ao fazer isso, eu reconheço que eu não sou Deus. E por mais que isso possa soar como clichê, principalmente para discípulos de Jesus, que há muitos anos ouvem isso, o nosso maior problema no nosso dia a dia é nós acharmos que nós somos deuses. O nosso maior problema no dia a dia é achar que eu tenho controle sobre a minha vida. Perceba a relação com a realeza que eu estou falando aqui. Pensa mesmo naqueles filmes, naqueles livros que você já leu, que retratam períodos medievais com príncipes, reis, rainhas. Quem assiste Rede Globo, acho que até tem uma novela aí que está retratando, né? Realeza e tal. Eu vi nas redes sociais. Um súdito de um rei, ele não tem controle sobre a sua vida. Quem tem controle sobre a vida dele é o rei a que ele serve. Agora, olha que interessante. Reconheçam que o Senhor é Deus. Então, se o meu filho está doente e os médicos não sabem qual a causa, e eu estou extremamente preocupado, a primeira coisa que eu fico pensando, o tempo todo, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que... se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse tomado uma decisão diferente lá atrás, se eu não tivesse tido esse filho, até coisas assim passam pela nossa cabeça. Quando nós estamos mal, em estado semidepressivo. Ao lembrar que eu não sou Deus, reconheçam que Ele é Deus. Isso literalmente tira de mim uma carga, um peso. Essa coisa de, eu tenho que fazer alguma coisa. Não. O que você vai fazer é aquilo que o teu rei te ordenar, te mandar fazer. É como você se apresenta. É figura do rei de novo. Teu filho está doente. Dando esse exemplo. Você pode ficar aqui na sua vida, eu ilustrei a nossa vida aqui, né? Você pode ficar aqui na sua vida, pensar, ai meu Deus, meu filho está doente, você olha para ele, meu filho está doente, eu não tenho o que fazer, e agora eu sou um péssimo pai, eu estou perdido, ele vai morrer. Isso é uma opção que você pode fazer para a sua vida. Quando você lembra que você tem um rei, quando você reconhece que esse rei é Deus, você deixa de buscar as suas soluções. Teu filho pode até ficar lá, o seu problema fica lá, mas você vai perante o rei.
se prostra diante dele com humildade, reconhecendo que ele é rei. Você fala, meu rei, meu Senhor, meu Deus, meu filho está doente. Você não precisa nem... Olha que coisa louca que são as nossas orações modernas. Olha que coisa louca que é a nossa oração. Você diante do rei, seria um insulto você dizer para o rei o que ele tem que fazer. Você chegar para ele e falar, meu rei, meu filho está doente. Então, o Senhor estende o seu cajado poderoso e cure o meu filho. Ou então o Senhor pegue todos os médicos aí da realeza que cuidam do Senhor e vai cuidar do meu filho. O Senhor faça alguma coisa. Que coisa doida. Nenhum súdito faria isso por um rei. O rei certamente iria mandar exterminar aquele sujeito. Porque não é atitude de súdito. Você simplesmente fala, meu rei, talvez o Senhor já até saiba, mas meu filho está muito doente. E se esse rei for um Deus, você não precisa pedir para ele curar seu filho. Ele pode fazer assim, e o seu filho ser curado. O rei Jesus fez isso, até ressuscitando crianças. Pensa na filha de Jairo. Senhor, minha filha está doente. Esse homem era um religioso. Ele vai procurar Jesus. Jesus está numa cidade. E fala, olha, minha filha está morrendo, está muito doente, o senhor precisa ajudar ela. Tudo bem, eu vou ajudar. Só que aí acontece um monte de coisa. A multidão está do lado de Jesus, vem uma mulher, toca em Jesus. Essa mulher tinha um fluxo de sangue. Jesus fala, alguém me tocou. Eu senti que saiu o poder de mim. E essa mulher, então, ela constrangida, fala, fui eu. Porque essa mulher, naquela cultura, ela era humilhada. Só um instante. Então minha voz vai embora. Ela era humilhada, ela não podia dizer que ela tinha fluxo de sangue. Ela era excluída da sociedade. Por isso que Jesus faz questão de dizer, identifique-se. E ela fala, fui eu. E aí Jesus vira para ela e fala, a tua fé te salvou. Enquanto isso, Jairo está ali, fala, meu Deus, por que esse homem está perdendo tempo com essa mulher aí ensanguentada, essa mulher impura? Porque Jairo era religioso. Nisso chegam os homens, na presença de Jairo, os homens lá da casa dele, falam, olha, não importune mais o mestre, a sua filha já morreu. E aí Jesus percebe isso, ele fala, Jairo, fica calmo, a menina não morreu, ela está dormindo. E aí os homens dão risada e falam, como assim está dormindo, mas não está dormindo? Não, nós vamos até lá. E aí acontecem outras coisas, Jesus está caminhando, é o rei. Ele é Deus, ele pode todas as coisas, ele está caminhando e aí ele chega na casa de Jairo e já está aquele clima de velório, dezenas, se não centenas de pessoas chorando pela menina. Jesus chama Jairo, chama a sua esposa, entra no quarto, entra onde está a menina e ele repete, ela está dormindo. E aí ele diz, Talita cumi. Levanta-te. E a menina como se estivesse num sono mesmo. De repente, levanta. Por que Jesus disse que a menina estava dormindo? Mesmo sabendo que ela estava morta, e ela estava morta de fato. Para mostrar para mim, para você, para o Jairo, para a esposa dele, para todos aqueles que estavam ao lado do rei ali, que ele tem tanto poder, que a morte, que é o que nós mais tememos na vida, para ele é como um dormir e um despertar. Por isso o salmista aqui no Salmo 100 está dizendo, reconheçam que o Senhor é Deus. Porque quando eu estiver à beira da morte, e entenda isso simbolicamente em várias situações das nossas vidas, eu preciso só reconhecer, Ele é Deus. Ele tem poder até sobre a morte. Ele pode restaurar o meu casamento.
Ele pode restaurar o meu coração, que está duro. Ele pode me tirar de um estado depressivo, como a gente falou durante o culto, de um estado de ansiedade. Ele pode me curar fisicamente. Ele pode me curar emocionalmente. Ele pode me curar espiritualmente. Ele pode todas as coisas. Por isso que o verso 3 ainda diz, ele nos criou. E a ele pertencemos. Aqui, esse e a ele pertencemos, em algumas Bíblias, talvez na sua Bíblia aí, tenha um númerozinho assim, aí você vai consultar aqui que é esse númerozinho. Diz o seguinte, o texto massorético, que é uma cópia de cópia de cópia de cópia de cópia de cópia, algumas cópias do Salmo 100, lembrando que nenhum escrito da Bíblia nós temos o original. Os originais se perderam. Mas eles foram tão copiados, tão copiados, tão copiados, que como que a Bíblia é o canon foi composto. Se comparou esse número enorme de cópias, e o texto que mais batia se identificou então como o texto original. Assim foi preservado o Antigo e o Novo Testamento. Muito bem. O Salmo 100 tem uma curiosidade. Alguns textos, depois da palavra e a ele pertencemos, tem uma vírgula na nossa língua, né? Não no hebraico. E diz assim, a ele pertencemos e não a nós mesmos. Algumas cópias dizem isso. A versão Almeida, aquela versão que a gente sabe de cor, celebrai com júbilo ao Senhor, diz isso. Eles preservaram esse texto massorético lá. Tá? Já a NVT tirou. Na prática não muda nada, a não ser a profundidade da nossa reflexão. Esse Deus, que é o nosso Rei, ele nos criou, joia. É curioso que eu estava lendo um comentário de João Calvino sobre o Salmo 100 ontem. E aí João Calvino está escrevendo séculos atrás, né? E aí lá no comentário dele ele fala assim, não, que Deus nos criou, as pessoas em geral não têm dificuldade em entender que ele criou as coisas do nada. Esse é um conceito que as pessoas compreendem muito bem. Calvino não viveu no século 21. Ele não viveu para ver com seus próprios olhos que este mesmo salmo, sendo pregado em 2018, eu não posso fazer a mesma afirmação que ele fez lá no século 17, 18, quando ele escreveu. Porque hoje, isso não é mais um senso comum. Porque Deus, ele nos criou. Meus amados irmãos, nós somos bombardeados de informações todos os dias. Está lendo uma reportagem, não, porque foi encontrado um esqueleto de 2 bilhões de anos atrás. A própria ciência confronta esse tipo de informação. A imprensa mundial, ela segue uma linha científica. E essa linha científica é a linha do Big Bang, a linha da evolução. Mas alguns cientistas, mesmo não cristãos, eles reconhecem que tudo que existe no universo só é possível, como nós vimos no vídeo da abertura desse culto, porque alguém criou. É impossível imaginar vida sem um design inteligente, sem alguém que pensou, um engenheiro que pensou tudo aquilo. Muito bem, agora olha a profundidade desse verso. Ele nos criou, está falando que ele é criador. Nós somos criatura, joia, mas a ele pertencemos, não a nós mesmos. Aí está falando de um Deus que nos criou num segundo aspecto. Ele nos recriou. Nós passamos a ser redimidos. Ele é criador, mas ele é ao mesmo tempo redentor. Porque ele criou perfeito e bom. Mas eu me estraguei. Mas por amor, ele que é criador, ele fez uma ação, só ele podia fazer isso. Eu mesmo não conseguiria me consertar.
ele fez uma ação redentora e essa mesa simboliza isso. Eu pertenço a ele, não a mim mesmo. Pastor, 2018 vai ser o ano da minha vida. Eu vou tocar todos os meus projetos, meus planos, meus sonhos. Resposta pastoral. Sim, você vai, se for da vontade de Deus. Nossa, pastor, como o senhor é pessimista, por isso que eu não gosto de conversar com o senhor. Não, não é pessimista. Eu não posso nem dizer que eu estarei vivo ao final desse culto, se não for da vontade de Deus. Aliás, com a gripe que eu estou perigando mesmo. Se fosse igreja pentecostal, já ia ter manifestações, né? Nossos queridos irmãos pentecostais, eu falo isso com muito carinho, não com deboche, não. Meus amados irmãos, tudo que eu queria para a minha vida era não precisar tomar decisões todos os dias. Imagina, você não precisa tomar decisão. Estou com um problema com meu marido. O que eu vou fazer? Preciso pensar o que eu vou fazer. Estou com um problema financeiro. O que eu vou fazer? Preciso pensar o que eu vou fazer. Estou com um problema na minha saúde. Preciso pensar o que eu vou fazer, O discípulo de Jesus, claro, isso é humano, não tem como a gente não viver assim. Mas eu quero que você entenda, à luz desse salmo, o discípulo de Jesus, é claro que ele fica preocupado, isso é natural. Mas tem um momento que ele para tudo, ele fala, não, peraí, o que eu estou fazendo? Estou com problema no casamento? Estou com problema com aquela pessoa? Estou com problema financeiro? Não, peraí, o que eu estou fazendo? Deixa eu parar tudo. Aí ele para, ele chega diante do rei, fala, meu rei, Senhor, eu não sei o que fazer. E aí o Salmo nos apresenta uma característica deste rei, deste Senhor, que faz toda a diferença. Ele diz assim, nós somos o seu povo. Somos o seu povo está relacionado com a ele pertencemos, não a nós mesmos. E aí diz, o rebanho que ele pastoreia. Nos tempos antigos, quer em textos bíblicos ou em outros escritos encontrados pela humanidade, os grandes reis, eles usavam, quer dizer, o rei não, as pessoas usavam essa expressão. O Gerson, a Amanda, a Ana, a Emily, eles são daquele reinado, eles são lá do rei, Leônidas. A expressão que se usava era o seguinte, os 4 estão sob o pastoreio do rei Leônidas. Isso era muito comum. Essa expressão, estar sob o pastoreio, ser rebanho, está relacionado à realeza. Agora, isso eu estou falando de reis mortais, homens. O Salmo está usando a mesma expressão, dizendo, reconheçam que o Senhor é Deus, exclamação. Ele nos criou, a Ele pertencemos. Você não está sozinho no mundo. Você não tem que tomar todas as decisões como se você não tivesse um rei. Nós somos o seu povo. Ele chamou algumas pessoas de forma especial. E aí vem essa expressão, nós somos o rebanho que ele pastoreia. Nós temos um pastor. Agora, quais as características de um pastor, meus amados irmãos? O que significa na prática pertencer a um rebanho? As ovelhas dependem do pastor para o alimento sólido. Já viu ovelha selvagem? Não existe. Ovelha só em rebanho. Ovelha é dependente do seu pastor. Ela não come sem ser dado o alimento para ela. A água também. Alimento, água e ovelhas são predadores fáceis. Até o Benjamim com fome num pasto é capaz de conseguir matar uma ovelha. Porque vocês não sabem o que esse menininho faz quando está com fome.
Presta atenção na relação com as nossas vidas. Nós somos rebanho do seu pastoreio. Todo alimento que eu preciso, quer em termos literais, quer em termos simbólicos, tudo que eu preciso da minha vida, Ele provém. Aí vem essa palavra tão usada nas igrejas reformadas. É o Deus da providência. Ele providencia. E todos os escapes, como a gente leu lá o texto de 1 Coríntios durante o culto, todos os escapes, as tentações, as armadilhas do mal, é Ele também quem nos socorre. Sempre. Agora, por que Ele faz isso? Olha o que diz o restante do salmo. Entrem por suas portas com ações de graças, em seus pátios com cânticos de louvor, dêem graças e louvem o seu nome. E aí o verso 5 responde todos os 4 versos anteriores. Pois, ou porquê, porquê junto, aquele porquê de resposta. Não está levantando uma dúvida aqui. É uma resposta. Porque, pois, o Senhor é bom. Seres humanos na história da humanidade podem ter servido a muitos reis, terem sido súditos desse rei ou dessa rainha, terem sido alimentados, ter sido protegidos por este rei, mas todos esses reis eram falíveis. Em algum momento eles poderiam pisar na bola com seus súditos. Em algum momento um rei pode não se tornar mais um rei bom. Vamos pensar na nossa realidade política. Presidencial. Talvez você olhe para a história do Brasil e você identifique alguns presidentes bons. Tudo bem, no nosso caso é difícil, mas vamos supor. Sei lá, Juscelino Kubitschek. Fala, não, ele foi bom. E você fala isso com saudosismo. Você fala, poxa, se Tancredo Neves não tivesse morrido. Não sei, estou só supondo. Quem sabe a nossa realidade teria sido diferente. O povo amava ele amava o povo. Não sei. Agora perceba que esse rei que o Salmo 100 nos apresenta, esse Senhor, ele é bom. É curioso que em João 10, quando Jesus vai dizer que ele é o pastor, porque é o mesmo Senhor, o Senhor do Salmo 100, está se referindo à Trindade Santa, o próprio Jesus encarnado em João 10. Quando ele fala, eu sou o pastor, em português foi traduzido assim, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. No grego, essa frase ela é muito emblemática. No grego está assim, a formação da frase é assim, lá em João 10. Eu sou o pastor, o bom. No grego é assim. O que Jesus está querendo dizer? Seres humanos podem ter muitos pastores em suas vidas, mas o bom sou eu. O dia que vocês entenderem isso, Jesus está nos dizendo, a vida de vocês será transformada. E o Salmo 100 está reverberando isso. Entrem por suas portas com ação de graças ou ações de graças. Aqui, como eu disse, provavelmente esse era um salmo que eles cantavam, ou entoavam, ou citavam enquanto eles caminhavam em direção ao templo. Por isso, entrem por suas portas. Mais um fator que nos dá essa conotação, seus pátios. Pastor, como que um salmo pode fazer sentido na nossa vida hoje se a gente não tem mais templo? A presença de Deus. Quando que hoje eu entro pelas portas, eu entro no pátio,
quando eu busco a presença de Deus. Agora percebam que o salmista nos chama para uma ação. Ele está falando, Deus é um Deus criador, Ele é o nosso rei, Ele é redentor, Ele é bom. Agora preste atenção, você, meu filho, minha filha, tem que entrar. Eu não estou falando de salvação, estou falando de, eu me salvo, não é isso. Estou falando de buscar a presença de Deus. Porque se eu ficar assistindo, eu tenho as minhas atividades do dia, todos nós temos, algumas horas do dia, nós temos obrigações a fazer. E aí, em alguns momentos do dia, eu não tenho obrigação a fazer. Se eu gastar esse tempo assistindo Netflix, assistindo novela, praticando esportes, jogando videogame, tudo isso é muito bom, eu faço isso tudo. Mas se eu dedicar todo o meu tempo nisso, eu vou viver a minha vida aqui, em meio aos meus problemas, e vou me esquecer que eu tenho um rei, que eu posso recorrer lá. E o inimigo de nossas almas vai fazer de tudo para te distrair aqui. De tudo. Ele vai usar a internet, ele vai usar a televisão, ele vai usar o seu amigo do trabalho, com valores, com princípios, para você se afastar. Ele quer ver você longe de Deus. E às vezes nós caímos nessas armadilhas. Entre em suas portas agradecendo a Deus. Aqui tem algo emblemático também, irmãos. Por pior que tenha sido a sua semana, por pior que esteja sendo o seu ano, por pior que esteja a sua saúde emocional, física, por pior que seja o seu luto, quando você para na presença de Deus e reflete sobre a vida, você sempre terá mais motivos para dar graças. O ouvido pode estar doendo, né, Selma? É o ouvido, né? O ouvido pode estar doendo, uma pessoa querida pode estar no hospital, a gente pode estar apreensivo com algumas coisas, mas no final das contas, fala, nossa, Deus é bom. Eu, por exemplo, tenho essa experiência todas as noites, às vezes madrugada, muitas vezes madrugada, quando eu vou no berço do Benjamin. Quando eu vou lá, eu já estou sem lente de contato eu enxergo muito mal, e aí eu chego do lado do berço dele, já está tudo meio escuro, mas eu vejo lá o corpinho dele. E eu toco. E aí eu fico em pé no berço, já falei isso para vocês. Né? E eu oro. Mas o que é curioso é que o primeiro sentimento da minha oração é pedir a Deus que abençoe o Benjamin. Mas é muito comum, para não dizer todos os dias, a minha oração ser muito mais de gratidão. E aí passa um filminho na minha cabeça do meu dia. E aí eu lembro de momentos difíceis, complicados, tudo tal. E eu falo, Deus, obrigado. Não só pelo meu filho, né? O Benjamin, ele me lembra de várias coisas. Me lembra do meu casamento, me lembra das coisas que estamos realizando, o que Deus está fazendo na nossa vida, como Ele está trabalhando. Perceba, sempre que nós entramos na presença do Rei, sempre que entramos pelas suas portas, sempre que estamos no seu pátio, é natural um cântico de louvor no nosso lábio. Ação de graças, um coração grato. E quando nós não entramos na presença de Deus, é natural um coração amargurado, um coração ingrato, um coração que só olha para o lado pessimista da vida. Você fala, ai meu Deus, hoje eu tenho que fazer o culto e eu estou com gripe. Ai, minha voz não vai aguentar. Ai, minha coluna está arrebentando. Ai, mas não vai dar certo. Ai, porque o Sandro tinha que tirar férias bem essa semana. Estou só dando exemplos da minha manhã para vocês, todos reais. Mas quando a gente lembra o que Deus está fazendo, o seu amor, o seu cuidado. Ontem à noite eu recebi uma mensagem assim, Senhor, pastor, minha casa caiu, meu casamento acabou.
fui orientando a pessoa. Se eu trouxesse para mim a responsabilidade, se eu não lembrasse que eu sou súdito de um rei, que é o Senhor, que é o Criador, que eu pertenço a Ele, e essa pessoa que me procurou também pertence a Ele, eu ia virar para essa pessoa e falar, puxa vida, hein, que coisa, acabou mesmo, não tenho o que fazer. Mas qual é a minha função pastoral? Independente de eu ser pastor, qual a minha função como discípulo de Jesus? Calma, vamos ver o que Deus está fazendo. Você é súdito dele, eu também sou. Vamos levar o teu assunto ao Senhor e Ele vai orientar a sua vida, o seu casamento. Como Ele orienta a minha também. Tudo isso porque Ele nos ama. O que diz lá? Pode mostrar o verso 5, Gerson. Pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Tudo está baseado no amor de Deus por nós. Se não fosse o amor, Ele não faria isso tudo que Ele fez e faz por nós. A sua fidelidade de geração em geração, ou seja, para sempre. Para sempre. Lembrar que Deus me ama todos os dias é a maior recordação, a mais transformadora para o meu dia a dia. Porque eu posso questionar o amor da Gabi por mim. Eu posso questionar o amor dos meus presbíteros por mim. Eu posso questionar até o amor da Sherry por mim. Sherry é minha border collie. Mas eu nunca posso questionar o amor de Deus por mim. Posso questionar o amor da minha mãe por mim. Mas o amor de Deus não. Ele já provou, não é só palavra. Ele já provou. Porque eu amo muito o Gerson. Mas se o Gerson estivesse afogando e um crocodilo estiver vindo para cima dele, mesmo eu amando o Gerson, não sei se eu ia pular para salvar ele, não. Foi mal, Gerson. Porque o crocodilo poderia largar o Gerson, porque ele viu que eu sou maior e ele ia ficar mais saciado. E ele iria me comer. Ou seja, eu estaria dando a minha vida pelo Gerson. A pergunta é, eu amo o Gerson ao ponto de eu dar a minha vida em troca da dele? Eu acho que não. Eu acho que não. Mas Deus fez isso por nós. Jesus morreu no nosso lugar para nos salvar. Porque Ele era Deus, porque Ele é Deus, porque Ele está nessa mesa conosco, Ele ressuscitou. Mas Ele sofreu e morreu por nós. Por isso o Senhor é bom. Por isso o seu amor dura para sempre. Por isso, da mesma forma, a sua fidelidade dura por todas e todas as gerações. Amém?